Olá, meus amigos, antes de iniciar esse conteúdo, gostaria de expressar já de início os meus sentimentos de pesares aos familiares, amigos e fiéis da Igreja Assembleia de Deus Belém, pois nós vamos tratar aqui do pastor Arnaldo Belchior, um dos pastores evangélicos mais queridos e respeitados de Bauru. Ele morreu na madrugada desta terça-feira, aos 79 anos. Ele estava internado no hospital da Unimed, lutando contra um câncer que aconteceu de forma repentina. Belchior era pastor e presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Ministério Belém, lá em Bauru. O seu corpo foi velado a partir das 16 horas dessa terça-feira na própria igreja que ele liderava. O pastor Arnaldo Belchior era natural de Jaboticabal e sua história em Bauru começou em 1986, quando havia apenas uma igreja evangélica do Ministério Belém lá na cidade. Após um árduo trabalho de sua parte, a igreja conta hoje com dezenas de congregações e milhares de membros na cidade. O pastor Arnaldo também é autor do livro A Tua Graça Me Basta, lançado em 2018, onde ele conta um pouco de sua biografia, de um homem simples que aceitou a Jesus Cristo e, ao lado da família, construiu uma respeitada trajetória em Bauru. O pastor da Assembleia de Deus do Ministério Belém, Luiz Felipe Vicente Pires, falou uma referência espiritual do amigo. Ele disse, abre aspas, o saudoso pastor Arnaldo presidia nossa igreja em Bauru com uma dedicação exemplar, pessoa humilde, repleta de caráter e amor, deixa um legado, uma história de fidelidade, uma família abençoada e uma igreja consolidada como um povo de Deus e fiel. Durante o culto fúnebre que foi realizado, várias pessoas que conheciam o pastor deram o seu testemunho e fizeram uma homenagem. Entre elas está alguns dos familiares, a exemplo da esposa do pastor, que falou de forma muito emocionada sobre o caráter do marido e o legado que ele deixou na cidade. Antes de terminar esse conteúdo, eu gostaria de me despedir, já pedindo que o Espírito Santo de Deus venha consolar o coração de cada um dos familiares. Embora eu esteja entristecido com a notícia, mesmo sabendo que não o conhecia, mas mesmo assim eu não consigo mensurar a dor dos familiares, essa dor da perda que parece que fica um buraco dentro do peito que jamais pode ser fechado. Mas o Espírito Santo de Deus pode sim apaziguar, amenizar essa dor e fechar essa ferida, embora as lembranças continuem sempre latentes na mente e no coração de cada um dos familiares e daqueles que conheceram o pastor e sua generosidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É um dia muito difícil para mim, né, que não seria diferente. Um dia de aflição, de tristeza. Mas quero dizer para a igreja que eu sinto uma honra tão grande de estar aqui nesta noite, porque faz 39 anos que eu moro na cidade de Bauru. E meu esposo é um homem honrado, um homem abençoado, que aqui está lotado de gente. E o Arnaldo, ele é um homem que é conhecido na cidade de Bauru por todos. Aonde chega, todo mundo conhece o pastor Arnaldo Belchior. E isso para mim, irmãos, é uma honra muito grande. Aqui tem todos os jovens que nasceu, cresceu, batizou, toca na orquestra. A maioria do povo aqui foi ganho pelo meu esposo para Jesus. Aqui nós temos obreiros, temos todos. Então eu tenho uma honra muito grande, irmãos. Pena que Deus quis levar ele, né? Mas ele foi embora, deixou eu com meus filhos, meus netos. E eu agradeço a Deus pela vida do Arnaldo, irmãos. Agradeço mesmo, irmãos, porque ele foi um homem honrado.
um homem de caráter, um filho maravilhoso, um irmão maravilhoso. Meus cunhados estão aqui. Minhas irmãs estão aqui, conhecem o Arnaldo. Eles têm muito orgulho do cunhado que teve, do irmão que tem, porque o Arnaldo foi uma bênção na nossa vida. Um moço prestativo, bom de coração, socorria. Quando precisava socorrer, ele socorria. E eu louvo a Deus por tudo isso. Fiquei com meu esposo todos esses dias dentro de um hospital. Amanhã vai fazer uma semana que nós internamos meu esposo e eu saí de lá só quando ele foi para a UTI, porque eu não podia ficar. Mas todos os dias na UTI eu ia cedo e à tarde, até Deus recolher meu esposo. E quero dizer para os irmãos que foi 57 anos de felicidade. Faz 57 anos que eu sou casada, irmãos. 54 de casado e 3 de namoro. O Arnaldo me conheceu com 13 anos dentro da casa do Senhor. Ele veio, aceitou Jesus, ficou e nós nos casamos. E hoje Deus achou por bem levar meu esposo. Mas, irmãos, pensa num homem maravilhoso, um homem digno, um homem, irmãos, que só me deu alegria. Um homem abençoado, um homem cheio de dignidade. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Ele é o meu herói. Ele foi uma bênção. Ele é uma bênção, foi uma bênção, pai dos meus filhos. E eu louvo a Deus. Eu quero agradecer toda a igreja que me ajudou muito nas suas orações. Os irmãos intercederam muito pela vida do Arnaldo. Mas não foi que nós pedimos cura e Jesus recolheu. Mas, irmãos, por favor, irmãos, Deus é bom. Como ele fala, Deus é bom. É o tempo de Deus. Foi o tempo. O Arnaldo foi no tempo de Deus, irmãos. Ele olhava para mim e falava assim para mim: Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo ele falava que Deus era bom e Deus é bom. Então, se ele está aqui, a vontade de Deus que prevalece, irmãos. Eu falei para os meus filhos: calma, é a vontade de Deus que prevalece. Não é a nossa, não, é a vontade de Deus que prevalece. Então, chegou o momento, Deus levou. Ah, irmãos, mas se Deus perguntasse para mim, Dirce, eu posso levar? Eu ia falar: não, Deus, não leva não, porque é muito gostoso ficar com ele. Não leva não, Deus, deixa ele para mim, porque ele é muito bom. Minhas cunhadas tá aqui, minhas irmãs estão aqui, elas podem dizer: que homem bom, irmãos, que homem bom. 39 anos que eu estou dentro de Bauru. Como que Deus nos abençoou neste lugar. Olha a igreja maravilhosa que tem. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, irmãos. Sinta meu abraço, meu agradecimento. Que Deus venha recompensar vocês por tudo que fizeram por nós e faz. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. A minha palavra, irmãos, eu não tenho palavra. A hora que o pastor chamou, eu falei: meu Deus, é tão difícil falar nesse momento, irmãos. Mas aqui está um príncipe de Deus, irmãos. É um príncipe de Deus. É o nosso príncipe, irmãos. Que Deus venha abençoar a igreja. E meus agradecimentos a todos, a todos. Muito obrigado por tudo, irmãos. A minha palavra é muito pouca, porque eu não estou conseguindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E todos os pastores que vieram aqui para ficar conosco nesse momento difícil. Muito obrigada por tudo, igreja, em nome de Jesus.